Olá, meu nome é Michele Soares Garcia, sou doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Constitucional pela mesma universidade. Eu escrevi um texto chamado Genoma Humano e a Necessidade de Novas Relações entre Direito e a Bioética. O estudo do genoma humano permite, assim, analisar o mais íntimo dos seres humanos, prever as suas doenças ou predisposições, bem como modificar a sua constituição genética. Nas últimas décadas, o estudo do genoma humano, dos seres humanos, teve grandes avanços com a chamada nova genética, o que oportuniza um pluralismo de sentimentos no corpo social, com a promessa de viabilizar a cura de doenças hereditárias ou multifatoriais, o que constitui verdadeiros desafios da sociedade contemporânea. Isso porque a problemática dos deveres fundamentais ressurge do seu conceito clássico para um panorama contemporâneo, de um conceito revisitado do que o cidadão não pode ser compreendido apenas como sujeito de direito, mas, nomeadamente, ser destinatário de deveres e proteção legal, para agir com responsabilidade perante os demais cidadãos e perante gerações futuras. A problemática que tentaremos aqui abordar resume-se no estudo do genoma humano e a devida proteção da privacidade dos dados para, em seguida, redefinirmos o seu campo metodológico. Convém também mencionar que, apesar das diferentes abordagens existentes em matéria bioética, desenvolve-se aqui uma análise centrada na sua perspectiva antropológica. Salientamos que a discussão aqui traçada não pretende esgotar o tema em conclusões preliminares levantadas, mas sim suscitar o leitor com essas e outras provocações dentro de um assunto emergente, em normas de direito bioética para a proteção do genoma humano. Novos debates sobre o genoma humano no cenário mundial. Entende-se que o genoma humano representa um conjunto de combinações, de sequências de DNA, que é a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana, e sua inerente dignidade e diversidade. A Comissão de Fertilização Humana e Embriologia do Reino Unido aprovou no início do ano de 2016 um pedido do Instituto Francis Crick, com sede em Londres, para a investigação e a inclusão da possibilidade de edição ou manipulação dos genes em embriões humanos com a técnica revolucionária CRISPR-Cas9, capaz de cortar e colar sequências de DNA múltiplos rapidamente e com facilidade. Esse é o entendimento do Conselho Nacional de Ética para a Ciência e Vida de Portugal, que foi analisado em 2016. Os cientistas japoneses da Universidade de Xi'an, em julho de 2016, anunciaram para o mundo que serão os primeiros a injetar células geneticamente codificadas em pacientes com câncer, sendo possível para sua legislação realizar infinitas experiências em macacos e seres humanos. O revolucionário método CRISPR-Cas9, descobertos em 2015 no Instituto Max Planck por Emmanuelle Charpentier, permite modificar as linhas sucessórias humanas, isso é, as células alteradas produzem um novo material genético, espermatozoides e óvulos, capazes de serem transmitidos para as próximas gerações de descendentes do indivíduo. Estima-se que a manipulação do CRISPR-Cas9 será erradicada mais de 5.000 doenças hereditárias raras. Existem exames diagnósticos pré-sintomáticos que doenças monogenéticas, diagnósticos de predisposição e diagnósticos de predisposição de riscos para gerações futuras. O diagnóstico pré-sintomático de doenças monogenéticas pode revelar com antecedência de 10 até 20 anos de sua alteração genética, com a probabilidade de 100% de certeza do surgimento de doenças, permitindo seu tratamento precoce. Esse teste pode ser realizado em qualquer fase da vida, pré-natal, crianças, adultos e até mesmo embriões in vitro, antes da implantação. Diagnósticos de predisposição permitem identificar um gene que lhe dá uma grande possibilidade de contrair determinada doença, possibilitando o indivíduo a medidas especiais de prevenção para evitar o surgimento de certas doenças. O teste também pode ser feito em base pré-implantatória, embrionária, infantil ou adulta. Diagnóstico de predisposição de riscos para gerações futuras possibilitará detectar translocações de um indivíduo portador de doenças genéticas, sendo que o sujeito não representa nenhuma manifestação aparente da doença, mas transmite para sua linha descendente uma enfermidade. O rastreio genético tem como objetivo conhecer a disseminação de doenças hereditárias em um determinado grupo de pessoas. A terapia genética colabora com a introdução de gene funcional que supre as necessidades do gene anormal, transpondo a medicina a possibilidade de procedimento e tratamento mais específico e eficaz no combate à doença.
Avança-se para uma época em que a terapia passará a ser cada dia mais personalizada ao tratamento de doenças incuráveis, e genes defeituosos devem se adaptar a prescrições de fármacos ao código genético de cada pessoa, sendo um dos próximos desafios colocados à ciência. Nesse contexto, o debate sobre o genoma humano e a permissão jurídica para experimentos nos seres humanos ganhou uma nova notoriedade mundial, sendo necessária uma reformulação da regulação do tema em todo o mundo. A necessidade de reformulação da regulação do tema. A pertinência da elaboração de um estudo sobre o genoma humano a nível europeu resulta, portanto, na necessidade de um novo olhar regulatório que preencham lacunas impeditivas à ampla e plena aplicação do conceitos genéticos inovadores, quer da fundamental importância do seu ambiente regulado e adequado às novas tecnologias mundiais, que impulsionam uma maior eficácia nas pesquisas e avanços científicos, que auxiliarão a cura da doença e inúmeras melhorias para a sociedade atrelada à preservação dos direitos fundamentais da humanidade. Ao analisar a sequência de DNA, verificou algo único que difere da pessoa para pessoa, tornando-se um bem individual, que necessita de proteção da sua singularidade e diversidade por se tratar de um direito fundamental. O genoma é o suporte caracterizador físico e psíquico da personalidade humana, sendo um elemento constitutivo do corpo. Aparece como objeto de tutela de direitos individuais. Nesse contexto, assume especial importância a análise da titularidade, a tutela genética sob o enfoque dos direitos fundamentais, pois as informações genéticas podem contribuir nas decisões individuais, como pré-natais, exames para reconhecimento de genotipo de menores para reconhecimento de filhos perdidos ou pretendentes de pais adotivos, adultos quando desejam rastrear doenças genéticas e etc. Inclui-se também observar os problemas sociais, triagem neonatal, residuais, pré-nupciais, cobertura de seguros, patentes, teste em larga escala, admissão laboratorial, seguro-saúde e atribuições e prestações sociais, no que pode gerar graves violações de direitos. Desde os anos de 1970, a Europa manifesta uma larga promoção de reflexos sobre as questões jurídicas e éticas que são levantadas pela pesquisa da ciência na vida e suas aplicações. O Conselho da Europa criou uma série de mecanismos para controle e segurança das pesquisas genéticas, com os vários documentos sobre o assunto, como a Convenção de Oviedo sobre os Direitos Humanos e Biomedicina sobre o Protocolo de Clonagem, a Declaração Bioética de Dijon, Diretiva 98 de 44 do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, o Congresso Mundial de Bioética. O complexo ambiente europeu sobre pesquisas genéticas ganha destaque no mundo, devendo também ser reavaliado a necessidade de incentivos e propostas de intercâmbio de ideias e informação com o globo. Deve a União Europeia estabelecer um diálogo de eficiente cooperação entre as organizações governamentais e não governamentais internacionais vinculado ao estudo genético. Surge a necessidade de novas metas estratégicas para a harmonização de todos os Estados europeus. Hoje, cada Estado-membro segue sua própria perspectiva sobre a coleta e manipulação do material genético humano. Dessa forma, percebe-se a necessidade de uma uniformidade na legislação da Europa, coadunando com a legislação internacional e o desenvolvimento de projetos específicos de biomedicina. Com o incentivo de uma série de programas de biotecnologias que atrela os temas principais de genoma humano e respeito à dignidade humana, existe uma necessidade imprescindível de reanalisar o regime jurídico para uniformizar a legislação de todos os Estados-membros da Comunidade Europeia, bem como documentos de cunho prático com a regularização destinada à qualidade e segurança relativa à dádiva. Colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana. Percebe-se que ainda existe uma carência de regulação no acesso de uso do genoma humano, na necessidade de conhecer implantações políticas públicas eficientes sobre o tema, de forma uniforme. No consentimento livre e informado individual e coletivo para pesquisas genéticas, melhorias e reconhecimento da propriedade intelectual e industrial, privacidade do genoma humano e a autodeterminação informacional. A tecnologia atual permite a manipulação genética do cidadão de maneira anteriormente inimaginável, o que pode resultar em discriminações. Os debates públicos com a preocupação da preservação dos dados de pessoa, dos indivíduos, tiveram início
na década de 60 e 70, quando o emprego de dados pessoais passou a ser fortemente utilizado em razões de aumento da população associada à burocratização dos setores privados, públicos e os avanços da tecnologia. Somente com debate sobre o tema é possível chegar ao equilíbrio de privacidade, liberdade e igualdade. Esse é o meu estudo. Muito obrigada.